Deixa eu chamar ele para ele entrar para ele poder encerrar. Vou esperar ele entrar aí. E aí é muito importante saber sobre se Yeshua HaMashiach tocou o shofar ou não. Ele estava falando, mas aí a live é 1 hora só e aí encerrou a live. Então eu estou tentando aqui chamar ele para ele encerrar falando sobre se Yeshua HaMashiach tocou o shofar ou não. E aí caiu a transmissão. Deixa eu chamar ele aqui. Vou chamar. Pastor Antônio Carlos, podia ficar... Crente fala demais, meu irmão. Crente fala demais, pastor fala demais. Tem esse problema. Passou horário. Eu tava falando para eles aqui, se a palavra não pode faltar, não. Todo mundo quer saber, Yeshua tocou o shofar ou não? Aí você tá explicando. Vamos lá. Ao raciocínio. Então nós temos que crer na Bíblia que Yeshua é Mashiach, né? Que ele foi enviado de Deus. Porque se você não crer nessas coisas, você nunca vai crer que Yeshua tocou o shofar. Aí não tem discussão. Eu não vou discutir com a pessoa que não crê na Bíblia. Eu não vou discutir com a pessoa que não crê que ele veio como homem. Porque não tem como. Se ele viesse como Deus, então... Porque a Bíblia fala que ele é homem. Então, tudo bem. Né? Com relação à divindade dele, não se discute. Isso não se discute. Estou falando em termos da vinda dele. Outra coisa. Yeshua tem que crer que ele é judeu. Eu conheço crentes que não sabem que Jesus é judeu. Não sabem que ele nasceu numa família judia. Tá? Que ele veio de uma tribo, a tribo de Judá. Ele veio de uma tribo, a tribo de Judá. Né? E veio da mesma tribo, parece que é de Davi, Judá. Então, ele é considerado filho de Davi. Davi é judeu. Então, como judeu da época, ele passou por toda a tradição judaica. Ou seja, ele foi circuncisado, 8º dia, foi circuncisado. Ele foi apresentado lá, foi circuncidado. Ele passou pelo rabinato, ele foi inquirido pelos doutores, que nós chamamos que aos 12 para 13 anos exatamente, no judaísmo, a criança ela recebe uma sabatina. Ele é inquirido pelos doutores para ver qual que é o chamado dele. E ele passou com nota 1000, que passou muito mais do que... Então, ele estudou dentro de uma escola judaica, não tem jeito. Então, Yeshua cumpriu todos os mandamentos de Deus. Não pecou. Ele não cumpriu todos os 613, porque tem mandamento que é para mulher. O mandamento de menstruação não é para homem, não, para mulher. Então, tem mandamento que é para homem, que é para mulher. Mas todos os mandamentos que coube a ele cumprir, ele cumpriu. Senão, não adiantava morrer na cruz. Se você crê que Yeshua é judeu, sabe o que acontece? Tem pessoas que falam que chama-se a noiva de Cristo. Tem igreja. Só que odeia o povo dele, não quer nem saber da língua dele e muito menos da família dele. Então, quer dizer, eu nunca casaria com uma mulher que odiasse minha família, que não queresse, se ela fosse de outro povo, não queresse conhecer o meu povo e muito menos conhecer a língua do meu povo. Que tipo de mulher é essa que eu vou casar? Então, que igreja é essa que se diz noiva de Cristo, mas não quer saber nada da família de Cristo? Nada do povo dele. Nada da língua dele. Só quer o Cristo, só quer ele. Mais vestido de romano do que de judeu. Prefere colocar uma sabatina nele de padre católico do que vestir ele de talite. Então, se nós olharmos, na Bíblia não tem menção, não sei se tinha, foi tirado, porque houve um momento na igreja, no concílio de Nicéia, em que Constantino mandou tirar todos os textos que se referem ao judaísmo, mandou matar judeu, mandou queimar as bíblias judaicas, tudo que era língua. Por quê?
porque eles falaram que a língua santa era o latim. Isso é história. Isso é história. Não sou eu. Isso é história. Aí, se nós formos olharmos, então, como é que eu provo? E eu falo com vocês. Yeshua tocou o shofar? Claro que tocou o shofar. Aonde? Quando? Nas festas bíblicas que ele participou. Por quê? Como rabino, porque ele era o mestre. Chamava de rabi. Rabino, mestre. Ele era mestre, chamado de mestre. O mestre, na tradição judaica, tinha a sua honra. Inclusive, na sinagoga, quando ele chegava na sinagoga, foi dada a Torá para ele ler, a Torá. Gente, na época de Yeshua, não havia o Novo Testamento. Havia só o Velho. Então, ele leu a Torá. Ele leu o Velho Testamento. Quando ele fala assim que nós errais em não conhecermos as Escrituras que ele está falando não é o Novo Testamento, é o Velho. Tem pastor que não lê o Velho Testamento, só lê o Novo. Então a Bíblia fala, lá está escrito, errai por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Não está escrito? Mas se naquela época não existia o Novo Testamento, que Escritura é essa? O Velho, o Taná. Nossa, forte, hein? É? É verdade, forte, hein? O próprio Jesus fala, errai porque não conhecei a palavra de Deus. As Escrituras. Então, E quer dizer, ele- tem pastor que nem lê o Velho Testamento, só vai no Novo. Aí nós temos aí uma situação. Então, a tradição judaica mostra que o judeu toca o shofar nas festas, em todas as festas bíblicas. Se você não crê que Yeshua é judeu, então não adianta, você nunca vai crer que ele tocou o shofar. Mas se nós formos olhar a tradição, Yeshua provavelmente não, tenho certeza disso, ele tocou o shofar em muitas situações quando ele estava aqui. Não tem erro. Porque é a voz de Deus, gente. Um judeu ortodoxo, ou um judeu que conhece a Bíblia, quando ouve o som do shofar, tocado na hora certa, no lugar certo, no momento certo, ele para, bota a mão no peito e fala, balança assim, fala, é a voz de Deus. E continua andando. Então, para encerrar, gente, senão nós vamos ficar muito tempo, Yeshua tocou o shofar sim, eu não tenho dúvida disso. Tanto é que ele vai tocar o shofar no arrebatamento. Exatamente. Viu? Ele vai tocar e tocou. Agora, nós temos, que a Bíblia fala que nós temos que ser paciente com os fracos, com aqueles que não conhecem a palavra. Então, eu aconselho a vocês, busque a palavra de Deus, mas procure, se possível, os originais. Estude hebraico. Estude a língua do seu Mashiach, do seu Jesus. Estude o povo dele. Você conhecendo a Jesus e seu povo, você vai conhecer a Deus também. Porque a Bíblia só fala de judaísmo. Tudo que está na Bíblia é judaísmo. Quando nós entramos em Atos, a igreja toda entrava na sinagoga primeiro, para depois ir para os gentios. Paulo só pregava primeiro para os judeus, depois que pregava para os gentios. Jesus não pregava para gentios, só pregava para judeus. Ele não falava com gentios. A mulher Sírio-Fenícia tentou falar com ele, não conseguiu. Aí, pela fé dela, ele deu uma coisa, mas ele falou assim, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Amém, querido? Mas, eu acho que é apenas uma pinceladinha. Eu acho que deu para a gente ter um entendimento de que o shofar foi tocado no Novo Testamento. E se alguém tiver uma base bíblica para me comprovar o contrário, que passe para mim, que eu quero aprender. Amém, querido? Eu também. Passar para encontrar, eu quero saber também. Eu estou tentando achar, não achei ainda. Foi muito bom essa live, né? Eu chamo de super live aí sobre o shofar no Novo Testamento. Eu creio que o Eterno, né, através do seu Espírito, falou conosco, ministrou ao meu coração algumas coisas que eu mesmo não lembrava e não sabia, outros não sabia. E eu creio que para todos que estão nessa live aqui foi tremendo, foi sobrenatural. Essa live vai ficar gravada aí no canal, tá? Vai ficar gravado no canal para depois vocês voltar a assistir
A primeira parte, essa parte de Yeshua tocou o shofar, vai ficar gravada. Vou subir essa live pro canal do YouTube, né, que é o PQA 3 lá no YouTube, vai estar lá. E futuramente podemos ter outra live com o pastor Antônio Carlos aí, falando sobre o estoque, né? O Peruá, o PQA, o Chevarim, né? O PQA Redolá, o Gadol, sobre o estoque profético, explicando sobre o estoque também. Eu falo sobre o estoque no canal, mas seria bom estar ouvindo aí o mestre, né? Falando sobre o estoque do shofar, do Peruá, significado do Peruá, significado do PQA, do Chevarim, para que vocês venham saber aí. E obrigado a todos, tá? Os irmãos e irmãs que participaram dessa live, todo o pessoal que está aí, os irmãos, que o Eterno possa vos abençoar poderosamente com essa palavra, com essa ministração, com esse ensino que o pastor Antônio Carlos trouxe para nós aí. Amém, querido. Que o Eterno, pois, vos abençoe e vos guarde. E eu termino com a oração que o Senhor achou, que não só ele orava isso também, de chamar, mas também orava também a bênção araônica. Eu gostaria de orar por todos vocês nessa pandemia, que o Senhor possa cuidar de cada uma dessa família, que esse vírus é um vírus que a gente não está entendendo, esse vírus é um vírus satânico mesmo, nós sabemos disso, e se proteja, meu irmão, se cuide, viu? Cuide da sua família, esteja atento, siga as recomendações, mesmo que não concorde, porque vai ser bênção na sua vida, tá? O ministro sobre Ivarere, Adonai, Veishmereha, Yair Adonai Panaveleha, Viruneha, Issa Adonai Panaveleha, Berracem, Leha, Shalom. Que o Eterno Deus vos abençoe e vos guarde, que o Eterno Deus levante o rosto sobre si e te agracie, que o Eterno Deus levante o rosto sobre tua vida e te dê a Shalom. Amém, querido? Amém. Pastor, muito obrigado. Que o Eterno te abençoe também. Deus te abençoe. Manda um abraço aí para a pastora Cláudia Marta, adoradora. Na próxima ela toca para nós aí, para adorar. Amém, amém. Amém? Que o Eterno te abençoe. Abençoe Tchau. a todos vocês.